Pessoal, sejam bem-vindos! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre variáveis aleatórias contínuas e as funções densidade de probabilidade e de distribuição acumulada. Seja a variável aleatória x o tempo até a falha de um dispositivo eletrônico, em unidades de 1000 horas. A gente pode assumir que os valores possíveis para x é o intervalo da reta real, mais especificamente os reais positivos. Então, x é uma variável aleatória contínua. Como uma variável aleatória contínua assume um conjunto não enumerável de valores, a gente não consegue definir uma função de probabilidade. Ou seja, a gente não consegue fazer uma lista de todos os possíveis valores da variável, muito menos definir uma função que diz qual é a probabilidade de ser igual a cada um dos possíveis valores e que essa função ainda some 1, que é o que define uma função de probabilidade. Então, para descrever a distribuição de probabilidades de uma variável aleatória contínua, a gente utiliza a função densidade de probabilidade, denotada por f de x. Cuidado com a notação, que é a mesma utilizada para uma função de probabilidade. Mas se a variável aleatória x for discreta, f de x é a função de probabilidade. E se a variável aleatória x for contínua, f de x é a função densidade de probabilidade. Se um determinado intervalo tem grande probabilidade de conter x, então a função densidade de probabilidade, f de x, apresenta altos valores nesse intervalo. Ou seja, maior densidade significa maior probabilidade nessa região. A f de x é usada para calcular uma área. A probabilidade de x estar no intervalo é determinada pela área abaixo da função densidade de probabilidade. Então, a probabilidade de x estar entre a e b é determinada pela integral de f de x de a até b. Aqui nesse gráfico, a curva representa a função densidade de probabilidade de uma variável aleatória x. A área achurada, que é a área abaixo da f de x no intervalo AB, é a probabilidade de x estar nesse intervalo. Agora, vamos definir formalmente essa função f de x. Para uma variável aleatória contínua x, a função densidade de probabilidade é uma função que satisfaz três condições. Primeiro, a f de x é maior ou igual a zero, ou seja, ela é uma função não negativa. A integral de f de x sobre toda a reta real, de menos infinito a mais infinito, é igual a 1. Ou seja, a probabilidade total da variável aleatória x estar na reta completa deve ser igual a 1. E terceiro, se queremos encontrar a probabilidade de x estar entre duas constantes a e b, ela é definida como a integral da função densidade de a até b. Ou seja, a probabilidade de x estar no intervalo AB, basta fazer a área abaixo da f de x nesse intervalo. Essa função, então, ela descreve as probabilidades associadas a uma variável aleatória contínua. Ela é igual a zero para valores de x em intervalos que não podem ocorrer. E a partir da função densidade de probabilidade, a gente pode calcular as probabilidades da variável associadas a qualquer intervalo. Como a probabilidade é definida por uma área, no caso de variáveis aleatórias contínuas, a probabilidade de ser exatamente igual a um valor é zero. Isso acontece porque a integral em um ponto é zero. Com isso, calcular probabilidades em intervalos abertos ou fechados não faz diferença. A probabilidade de x estar no intervalo fechado AB, ou seja, probabilidade de A menor ou igual que x menor ou igual que B, é igual à probabilidade de A menor que x menor ou igual que B, ou igual à probabilidade de x estar no intervalo aberto AB, A menor que x menor que B, ou igual à probabilidade de A menor ou igual que x menor que B. Então, voltando ao exemplo 1, que a variável x é o tempo de vida de um dispositivo eletrônico em unidades de 1000 horas, suponha que a função densidade de probabilidade de x é 1,2 é a menos 1,2x para x maior ou igual que zero. Então, como ela não foi definida nos negativos, isso significa que a variável não assume valores negativos. E assim, a função densidade de probabilidade para x menor que zero é zero. A primeira pergunta, essa função f, ela é de fato uma função densidade de probabilidade? E qual é a probabilidade desse dispositivo não falhar entre 1000 e 1500 horas? Então, para verificar se a função f de x, definida no problema, ela é de fato uma função densidade de probabilidade, a gente precisa verificar se a área total abaixo de f é igual a 1.
Para calcular essa integral, a gente precisa dividir nos intervalos onde a f de x é alterada. Ela é igual a zero para x menor que zero. E é igual a 1,2 é a menos 1,2x para x maior ou igual que zero. Então, fica a integral de menos infinita a zero de 0 dx mais integral de 0 a mais infinito de 1,2 é a menos 1,2x dx. Resolvendo a integral, a gente chega no resultado igual a 1. Então, a função definida no problema é sim uma função densidade de probabilidade. E, a partir dela, a gente consegue calcular qualquer probabilidade para a variável aleatória x. Queremos encontrar, então, a probabilidade do dispositivo não falhar no intervalo de 1.000 a 1.500 horas. Como a unidade de medida da variável x está em 1.000 horas, a gente quer, então, p de x estar entre 1 e 1,5. Para encontrar essa probabilidade, basta encontrar a área abaixo da f de x nesse intervalo, fazendo a integral de f de x dx de 1 a 1,5. Resolvendo a integral, essa probabilidade é igual a 0,1359. E no gráfico, a área achurada é a probabilidade encontrada. Um outro exemplo, seja a variável aleatória x, a corrente em um fio de cobre. Suponha que os valores que x pode assumir estejam no intervalo 0 a 10 mA e considere que a função densidade de probabilidade de x é 0,1 para valores de x no intervalo 0 a 10. Ou seja, ela é igual a 0 para valores de x fora desse intervalo. Qual é a probabilidade de uma medida da corrente ser menor que 5 mA? O gráfico ele mostra a função densidade dessa variável aleatória e a gente quer encontrar essa área achurada, a probabilidade de x ser menor ou igual que 5. Reparem que ser menor ou igual que 5 não tem um limite inferior, ou seja, ser menor ou igual a 5 é o intervalo menos infinito a 5. Então, teoricamente, a gente quer a integral de menos infinito a 5 da f de x. Mas, nos negativos, a função densidade é zero. E é 0,1 para o intervalo 0 a 10. Dessa forma, a gente divide a integral em duas partes. Integral de menos infinito a 0 de 0 dx, mais integral de 0 a 5, 0,1 dx. Resolvendo, temos a probabilidade igual a 0,5. Essa é a probabilidade da corrente desse fio ser menor que 5 mA. Então, nesse caso, estamos calculando uma probabilidade acumulada. Da mesma forma que vimos para variáveis aleatórias discretas, para variáveis aleatórias contínuas também pode ser interessante obter probabilidades acumuladas. A função de distribuição acumulada de uma variável aleatória contínua x é denotada também por f maiúsculo de x, que é igual à probabilidade de x ser menor ou igual que um valor x, ou seja, é igual à integral da função densidade de probabilidade de menos infinito até x. Vamos encontrar a função de distribuição acumulada para x no exemplo 1, que é o tempo em 1.000 horas até a falha de um dispositivo eletrônico. A função densidade f de x é igual a 1,2 e a menos 1,2x para x maior ou igual a 0. Então, f de x é igual a 0 para x menor que 0. E assim, a f de a é também igual a 0 para qualquer x menor que 0. E para x maior ou igual a 0, f maiúsculo de x é igual à integral da função densidade de menos infinito a x. Como nesse intervalo a gente tem duas diferentes funções de densidade, a gente precisa também dividir a integral. Então, é a integral de menos infinito a 0 de 0 du, mais integral de 0 a x de 1,2 e a menos 1,2 u du. Aqui, eu só alterei a variável de integração para u, só para não confundir com o x do limite da integração. E resolvendo essa integral, a gente tem que a f de a de x é 1 menos e a menos 1,2x para x maior ou igual a 0. O gráfico à direita, ele mostra exatamente o que a gente está calculando. A área achurada é a f maiúsculo de x e é a probabilidade da variável aleatória x ser menor ou igual a um x, que, para um valor genérico x, é igual a 1 menos e a menos 1,2x. E à medida que aumentamos o x, aumentamos também a área que estamos calculando. Aumentamos a probabilidade de x ser menor ou igual a x. Então, f maiúsculo de x, a função de distribuição acumulada, é igual a 0 para x menor que 0. E é igual a 1 menos e a menos 1,2x para um x maior ou igual a 0.
O gráfico é exatamente essa função de distribuição acumulada. E notem que agora, para as variáveis aleatórias contínuas, ela é uma função contínua. Lembrem-se que a FDA de uma variável discreta era uma função do tipo escada, ela tinha saltos. E agora, para uma variável aleatória contínua, a FDA ela é contínua também. Ela é limitada entre 0 e 1, já que essa função é uma probabilidade e deve satisfazer o axioma de probabilidade. Agora, vamos encontrar a função de distribuição acumulada para a variável x do exemplo 2, que é a corrente medida em um fio de cobre. A função densidade é igual a 0,1 para o intervalo 0 a 10. Então, é igual a 0 para valores fora desse intervalo. Assim, para encontrar a FDA, a gente precisa dividir em 3 etapas. A primeira, se x for menor que 0, a f maiúsculo de x, que é a probabilidade de x ser menor ou igual a x, é igual a 0. Ou seja, pelo gráfico, a linha pontilhada representa um valor de x menor que 0. A área abaixo da função densidade, no intervalo até a linha pontilhada, é 0. Se x estiver entre 0 e 10, a f maiúsculo de x, que é a probabilidade de x ser menor ou igual a x, é a integral de menos infinito até x da função densidade. A função densidade de probabilidade só é positiva no intervalo 0 a 10. Então, é igual à integral de 0 a x de 0,1 du. Resolvendo essa integral, é igual a 0,1x. No gráfico à direita, a área achurada é essa que a gente está encontrando. Para um x genérico entre 0 e 10, representado aqui pela linha pontilhada, a área abaixo da função densidade no intervalo até a linha pontilhada é 0,1x. E, por fim, para um x maior que 10, a função de distribuição acumulada é a probabilidade de x ser menor ou igual a um x, que seja um x maior que 10. Então, é a integral de menos infinito a 0 de 0 du mais integral de 0 a 10 de 0,1 du mais integral de 10 a x de 0 du, que é igual a 1. No gráfico à direita, a área achurada é essa área que a gente encontrou. Para qualquer valor de x maior que 10, representado aqui pela linha pontilhada, a área abaixo da função densidade no intervalo até a linha pontilhada é igual a 1. É a área total abaixo da função densidade. Então, a função de distribuição acumulada de x, f maiúsculo de x, é igual a 0 para x menor que 0, igual a 0,1x para x entre 0 e 10, igual a 1 para um x maior que 10. Como é uma função contínua, o lugar onde a gente coloca a igualdade no domínio não influencia. E esse é o gráfico da função de distribuição acumulada para a variável corrente em um fio de cobre, uma função contínua limitada entre 0 e 1. A função densidade de probabilidade e a função de distribuição acumulada, elas determinam unicamente uma variável aleatória. Vimos, então, como encontrar a FDA a partir da função densidade. Basta integrar, encontrar uma área. Agora, a gente vai ver que é possível obter a função densidade de probabilidade a partir da FDA. E conseguimos obter esse resultado a partir do teorema fundamental do cálculo. Se temos a f maiúsculo de x, a FDA, a f, a função densidade de probabilidade, é a derivada de f maiúsculo em relação a x. E para exemplificar isso, o tempo em milissegundos até que uma reação química esteja completa é aproximado pela função de distribuição acumulada. F maiúsculo de x é igual a 0 para um x menor que 0 e é igual a 1 menos e a menos 0,01x para um x maior ou igual a 0. Qual é a probabilidade da reação se completar com mais de 200 milissegundos? E determine a função densidade de probabilidade de x. Primeiro, a gente quer a probabilidade de x ser maior que 200. A função de distribuição acumulada, ela nos fornece a probabilidade de x ser menor ou igual a um valor. Então, P de x maior que 200 é 1 menos P de x menor ou igual a 200. Ou seja, a gente quer o complementar da FDA avaliada em 200, que é igual a 0,1353. Para encontrar a função densidade de probabilidade, a gente precisa derivar a função de distribuição acumulada em relação a x. Para x menor que 0, f de x também é igual a 0. E, para x maior ou igual a 0, a função densidade é a derivada de 1 menos e a menos 0,01x, que é igual a 0,01 vezes exponencial de menos 0,01x.
E por aqui terminamos esse conteúdo. Espero que vocês façam exercícios e tirem suas dúvidas. Obrigada e até a próxima!